Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Leitura do Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo, segundo João. Glória a vós, Senhor. Depois que Jesus saciara os 5.000 homens, seus discípulos o viram andando sobre o mar. No dia seguinte, a multidão que tinha ficado do outro lado do mar constatou que havia só uma barca e que Jesus não tinha subido para ela com os discípulos, mas eles tinham partido sozinhos. Entretanto, tinham chegado outras barcas de Tiberíades perto do lugar onde tinham comido o pão depois do Senhor ter dado graças. Quando a multidão viu que Jesus não estava ali, nem seus discípulos, subiram as barcas e foram à procura de Jesus em Cafarnaum. Quando o encontraram do outro lado do mar, perguntaram-lhe: Rabi, quando chegastes aqui? Jesus respondeu: Em verdade vos digo, estais me procurando não porque vistes sinais, mas porque comestes pão e ficastes satisfeitos. Esforçai-vos não pelo alimento que se perde, mas pelo alimento que permanece até a vida eterna, e que o Filho do Homem vos dará. Pois este é quem o Pai marcou com o seu selo. Então perguntaram: que devemos fazer para realizar as obras de Deus? E Jesus disse: A obra de Deus é que acrediteis naquele que ele enviou. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Caríssimos irmãos e irmãs, a multidão vai em busca de Jesus. Também nós estamos em busca de Cristo todos os dias. E é bom que nós estejamos mesmo, né? Mas aquele povo atravessa o mar atrás de Jesus. Bom, a gente começando a ler o Evangelho antes da fala de Jesus, parece fé, dá a impressão de que são devotos, mas Jesus vai esclarecer, né? Porque Jesus conhece o coração daquele povo e revela uma intenção que talvez a gente, sem a explicação do próprio Jesus, não tivéssemos percebido. Jesus vai dizer de forma muito clara, né? Aqui no versículo 26, estais me procurando não porque estais vendo sinais, mas porque comestes o pão e ficastes satisfeitos, disse Jesus. Então, aqui a gente encontra o primeiro, digamos, o primeiro choque, né? Para a nossa vida também isso é bom a gente pensar. O que a gente aprende com essa palavra de Jesus? A gente aprende que nem todo mundo que busca por Deus está buscando verdadeiramente. O exemplo está aí nessa multidão que atravessou o mar para ir atrás de Jesus. Mas Jesus deixou claro: vocês estão vindo atrás de mim não por causa dos sinais que eu fiz, mas porque vocês comeram e ficaram satisfeitos. E Jesus vai dar um conselho interessante. Espera que eu chego lá, né? Então, ele multiplica os pães e os peixes, mas aquele povo que é beneficiado por Jesus acaba se afastando dele, né? Mas ele está chamando todos à conversão. Então Jesus, ele não rejeita aquelas pessoas, ele apenas corrige, né? De que forma correta eles devem viver. Isso também está bem claro aqui no Evangelho, porque depois que Jesus reclama deles, então eles humildemente diz: Senhor, é como se dissesse assim: Jesus, não tem essa palavra, mas a gente pode entender dessa forma. Senhor, nos desculpe, nos perdoe, né? Mas o que devemos fazer para realizar a obra de Deus? Aí Jesus vai dizer que a obra de Deus é que todos acreditem nele, porque o Pai o enviou. A obra de Deus é que acrediteis naquele que ele enviou. E isso vale para nós hoje, para nós católicos, para todos os cristãos, acreditar na obra de Deus, né? Então Jesus é como se ele dissesse assim: olha, vocês estão gostando da vida inteira, correndo atrás das coisas que acaba, né? Vocês correm atrás, e para nós, Jesus diria isso hoje. Hoje mesmo, nesta segunda-feira, o nosso Senhor diria para nós: vocês estão correndo atrás daquilo que passa, né? Corre atrás do dinheiro que acaba, da saúde que passa, da fama, do reconhecimento,
do prazer momentâneo. Mas Jesus quer dizer para essa gente que existe, Jesus diz, na verdade, para essa gente, que existe um alimento que não morre, ou seja, a graça, a vida de Deus, a salvação, a conversão, a busca pela santidade. É o tipo de alimento que não morre. Então, meus irmãos, nós, católicos, somos interpelados diante dessa palavra. O que nós estamos fazendo de nossa vida espiritual, né? Porque muitos correm atrás, né, das coisas do mundo que passam e se esquecem de correr atrás daquilo que não passa, que não perece. O próprio Jesus vai nos ensinando, porque ele ensinando aquela multidão, está ensinando a nós também, mesmo depois de 2000 anos, né? Então, quando a multidão pergunta o que é que a gente deve fazer para realizar a obra de Deus, então, essa pergunta é para sempre, vale para mim, para você, né? Então, é a pergunta de quem quer agradar a Deus, de quem quer servir a Deus, de quem quer ser fiel. Isso né? Isso está no coração da gente. E a gente deve ter a humildade e reconhecer que nós não somos nada diante de Deus e dizer, Senhor, o que queres que eu faça, né? Para Jesus responder que nós pobres pecadores, precisamos acreditar nele, porque ele foi enviado do Pai. Ele veio para salvar. Entende, meus irmãos? Então, o ponto-chave desse evangelho é esse, né? Não é primeiro fazer a coisa. Primeiro você tem que acreditar, né? Mas a gente precisa ter um cuidado muito grande, porque às vezes a gente escuta as pessoas dizer assim, eu acredito muito em Jesus, eu creio, né? Eu creio na Igreja Católica, eu sou católico, acredito em Jesus. Mas Satanás também acredita em Jesus. Então, a gente tem que ter cuidado para esse crer em Jesus não ser uma coisa superficial. Não é apenas você dizer, eu acredito. A gente precisa confiar e fazer a vontade. A diferença é essa. Qual a diferença entre a minha crença em Jesus, de acreditar que ele existe, e a do demônio, que acredita mais do que eu? Incrível isso, né? Você vai dizer, Pedro ficou doido. Não, isso é doutrina. Estou te ensinando o que a igreja sempre ensinou. Então, Satanás, para quem não sabe, veio do céu, se rebelou e perdeu o céu. Jesus diz, eu vi Satanás cair do céu como um relâmpago. Então, Satanás acredita em Jesus. Sabe que Jesus é o Filho de Deus, é o Salvador, que ninguém se salva fora dele. Mas eu também acredito que Jesus é o Filho de Deus, que ninguém se salva fora dele. E agora? Para a gente não ficar empatado com o capeta, a gente tem que dar um passo adiante, que o demônio nunca vai dar. Sabe qual é? Satanás acredita, mas ele não obedece. Se você é católico, acredita em Deus, mas não obedece, está no mesmo patamar do capeta. Isso é perigoso. Então, crer, meu irmão, verdadeiramente, é você confiar de forma total, né? É entregar a sua existência, como Nossa Senhora diz, dai ao Senhor a vossa própria existência. É isso. Entrega a sua existência, sua vida, por completo nas mãos de Deus. Obedeça. Mesmo se você não... Que tem coisa também que a gente não entende, né? A gente sabe que tem coisa que a gente tenta entender e não entende. Mas tá bom. Mas foi Deus que falou, então eu vou aceitar. Mesmo se a gente não entender determinadas coisas do céu, é bom a gente aceitar. Por obediência, pronto, acabou. Porque a fé verdadeira é permanecer fiel quando não há milagres, digamos assim, visíveis. A gente não viu milagre. Eu, nesse horário cedo, não estou vendo milagre acontecer aqui na minha frente, não, nem você, me escutando, ou cedo ou mais tarde, ou outro dia, né? Mas Jesus está ali, operando o milagre. Talvez não esteja visível, mas ele pode estar operando o milagre dentro de nós e a gente não percebeu ainda. Olha, presta atenção nisso que é importante. Então, eu e você precisamos buscar Deus, precisamos caminhar com o Senhor, precisamos viver a nossa fé e o nosso compromisso de amor. Que Deus possa abençoar a sua vida, a sua caminhada, que Nossa Senhora ajude você a buscar Jesus no silêncio, mesmo nas provações, mesmo quando você não tiver resposta, mas continue buscando. Ontem o Evangelho falava de Jesus, os discípulos de Emaús, né? E eu, na reflexão
de ontem eu falava, Emaús é o caminho da tua casa, é o caminho do teu trabalho, é o caminho para a escola, é o caminho para a igreja. Emaús é isso tudo. E Jesus está caminhando com você. Então, que Jesus caminhe com você durante toda essa semana. Aliás, durante toda a sua vida, né? Que Jesus possa nos ajudar. Que Ele possa nos purificar. Lavar a nossa alma para limpar toda a sujeira. Que Ele nos dê a graça do arrependimento. Então, Jesus, Ele quer homens e mulheres ao seu lado. Que não sejam interesseiros. Porque tem comida, Jesus faz prodígio, faz milagre, dá pão gostoso para a gente, então eu vou atrás. Foi assim que aquela turma pensou. Mas depois que Jesus explicou, eles entenderam. Bonito é isso. Eles caíram em si e viram que estava errado. E a palavra diz aqui que eles reconheceram. Não diz de forma clara, mas está aqui muito, dá para entender perfeitamente. Quando Jesus fala que eles estão errados, né? Aí ele diz, Senhor, o que devemos fazer para realizar as obras de Deus? É o penúltimo, na verdade. É isso mesmo? É. Versículo 28, está aqui na minha frente. Então, meus irmãos, vamos abrir o coração, porque Jesus vai nos inspirar com seu Espírito Santo. Se esta reflexão te faz bem, ajude para que outras pessoas possam também ser beneficiadas. Se torne um filho da rainha, se torne um apoiador do nosso canal. Aí na descrição do vídeo, logo no início, tem um link que você pode clicar e fazer a escolha da sua contribuição para apoiar a nossa missão. Aí na tela também. Deus abençoe, que Deus te recompense. Deixe o seu joinha, se você ouviu esta reflexão e não está inscrito, se inscreva, que também é importante. Deus abençoe, daqui a pouco a gente se encontra com a graça e a bênção de Deus.